Olá a todos, sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vortes de Psicanálise, membro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e do Instituto Vortes de Psicanálise. Hoje, o assunto é Totem e Tabu, lançado aqui em primeiro momento pela Imago, que quem acompanha meus vídeos sabe que eu não recomendo, por ser uma tradução do inglês, que foi uma tradução do alemão, publicado pela LIPM em um livro avulso e pela Companhia das Letras aqui nas obras completas. Então hoje vamos dar seguimento a pequenas pílulas de textos freudianos. Para começar, eu vou trazer uma leitura que a Elizabeth Rodnesco e o Michel Plon fazem desse texto aqui no Dicionário de Psicanálise. Os dois, eles pegam o momento histórico em que o Freud escreveu Totem e Tabu e o contextualiza com a briga dele com Jung. Na seguinte leitura, o Jung tentou matar o pai, ele tentou matar simbolicamente o Freud, lá na Convenção Americana, ao negar as teorias freudianas, a negar libido como única força psíquica, não tem contradição, ao colocar o inconsciente coletivo com as suas ideias, foi uma tentativa de matar o pai. Enquanto que o Freud, na sua postura de pai dominador, de figura totêmica, quis tornar o Jung um discípulo, quase que um segundo ele, um segundo Freud. Então, o filme Um Método Perigoso traz um momento da viagem dos dois de navio em que um relata um sonho ao outro. Na verdade, Jung relata um sonho ao Freud, o Freud interpreta. E quando chega a vez do Freud, o Freud responde: se eu contar meu sonho, isso vai tirar minha autoridade sobre você. E é mais ou menos neste período que a Rodnesco e o Plon eles fazem a interpretação do que inspirou Freud a escrever Totem e Tabu. É uma teoria onde, segundo eles, o Freud estaria vendo o caminho da psicanálise no meio da guerra, já com algumas dissidências, tentando montar o grupo. E Totem e Tabu seria uma reflexão também do que estava acontecendo na vida profissional do Freud. É a interpretação que os dois fazem. Eu acho essa interpretação muito interessante e quis trazê-los. Agora vamos direto aos livros, ao texto do Freud, né? Ele começa de uma forma bastante curiosa. Ele é um texto psicanalítico, mas também é um texto antropológico. Ele traz várias civilizações, várias culturas, onde a figura de poder do governante, do rei, tem uma série de restrições em si, ou nestas culturas existe uma restrição. Então ele fala de um rei que não pode se mover durante muitos meses, porque da postura dele na localização, voltado para tal ponto cardial, aquilo traz a fertilidade para a população dele. Ele também traz assim que em algumas culturas como que se lida com a morte e as crendices locais, que a gente tem também, né? Tipo prédios nos Estados Unidos que não tem 13º andar, ou bate na madeira,
ou não deixe o chinelo virado porque a sua mãe morre. São essas ideias que viram uma mistura de dito popular com superstição, com crendice. E, lógico, o Freud não fala do chinelo, não fala do terceiro andar, mas ele começa com esse levantamento do proibido. E aqui eu faço um parênteses. Anos depois, Lévi-Strauss percorreria o globo e concluiria que toda a civilização existente possui uma relação proibida, ou seja, possui um tabu. O Freud começa, na teoria dele, da psicanálise, o tabu do incesto. O Lévi-Strauss colabora, embora não necessariamente nós vamos ter a proibição dos filhos com os pais, mas sempre existe uma relação proibida, ou seja, sempre existe um tabu. Toda civilização humana parte de um tabu. É um dos pontos que o Freud nos apresenta. E depois ele vai nos apresentar o segundo ponto, que é o totem, e aí ele vai desenvolver o texto indo para duas direções que se completam, uma identidade cultural e uma identidade pessoal. O totem é descrito como uma pré-religião. Não tem as regras estruturadas das religiões contemporâneas, mas já era um sistema de crença baseado em uma figura, em geral um animal ou uma planta com poderes místicos, né? E essa ideia, né, desse animal, essa planta, ela também agrupava as pessoas em tribos. Então, havia a tribo do jaguar, a tribo do condor, a tribo da serpente, a tribo da cobra, a tribo da trepadeira, tá bem? Agrupamentos. E o Freud levanta algumas teorias, né? Que ele mais trabalha, que eu acho bastante interessante, é durante a concepção, alguma imagem viria na cabeça da mãe e, tipo assim, isso daria o totem da criança. Então, ou no nascimento, ou durante o ato sexual, ou durante a gravidez, sei lá, a mãe pensa em alguma coisa, ou então ouve o uivo do lobo numa noite, e isso faz com que ela acredite que aquela criança é protegida pelo espírito do lobo. São crenças, são conjuntos de crenças organizados que vão levando a formações de tribos, algumas tribos vão se juntando. Quando a gente pensa em totem, a imagem que vem é aquele totem indígena, que são cada pedaço do totem é um animal diferente, como se fosse uma junção de tribos, uma junção desses animais guias, dessas plantas guias, que sim, o espírito habita dentro de nós. E havia uma relação de sagrado com esses animais. Então, sei lá, a tribo do boi, se é que existia uma, comia todos os animais possíveis, menos o boi. A carne do boi era proibida. O tabu começando a entrar aí porque tinha uma identificação. Ou a tribo da maçã, se comia tudo menos a maçã. Mas a tribo da maçã podia comer a carne do boi. A tribo do boi podia comer a carne da maçã. Exceto uma vez ao ano, numa grande festa, onde a tribo do boi comia o boi. E internalizava este animal. Então, aí a gente tem a primeira relação entre o toteísmo e a religião. O Freud nos coloca que não há diferença entre essa prática e a Eucaristia. E eu concordo, né? Nós comemos, os católicos comem, a carne e o corpo de Cristo. Acho que
Em algum momento da vida, quase todo mundo, mesmo quando era uma criança, foi levado pelos pais e comeu. Comeu a carne de Cristo, comeu o sangue de Cristo, cujo o significado é o mesmo da tribo primitiva comendo a carne do seu animal totêmico. É pegando aquele espírito e colocando dentro de si, criando um sentido de coletividade, um sentido de identidade, de quem eu sou, quem é meu semelhante, onde eu estou, quem não é meu semelhante. E eu venho daqui, o espírito do lobo existe em mim. Não é isso que o padre fala quando ele vai dar a hóstia, o corpo de Cristo, para existir dentro de você? É um banquete totêmico. Ah, e é uma atuação, né? Não é uma coisa simbólica. Não é o corpo de Cristo existente em nós que estamos. Não. Você vai comer, você vai pôr na boca, você vai mastigar, você vai devorar, vai para dentro do seu estômago e aí sim ele está vivo dentro de você. E o Freud tenta entender de onde diabos é isso, né? E ele chega no mito de Darwin, em que ele adapta da horda primitiva. Então, olhando as, os grupos de animais, a grande maioria deles sempre vai ter um líder, principalmente quando a gente olha para os mamíferos, né? Os mamíferos que vivem em grupo têm sempre um macho alfa, comum tem um macho beta que fica abaixo dele, tem as crias e tem as fêmeas, onde o macho alfa ele vai procriar com todas as fêmeas para passar o gene dele aos outros animais. Algumas espécies, por exemplo, os leões, quando esse alfa é derrotado, o leão que assume o lugar de alfa devora os filhotes desse alfa, copula com todas as outras leoas para deixar o gene deles. Então, é um movimento animal, o macho alfa, o totêmico. E o Freud, pensando em tudo isso, né? Seria esse processo do toteísmo, do ter esta identificação, este pai simbólico, como uma lembrança desse alfa, como uma tentativa de reviver, e usa esse mito, né? Onde havia um alfa, todos os irmãos movidos pela raiva de serem excluídos, se unem, matam o alfa, devoram a sua carne e fazem um bacanal com as fêmeas. Ao final da festinha, um olha para a cara do outro e vem um pensamento em conjunto. Quem é o próximo? O próximo alfa vai ter todas as fêmeas, mas ele vai ter esse destino, porque ele já foi autorizado, ele já fez. E a partir daí, quase que num comum acordo, entra o tabu, entra a proibição. Então, o tabu ao incesto é instaurado. Isso tem uma mudança no paradigma do Édipo, né? Ele viria de um ato e não de um simbolismo, como na primeira tópica, quando Freud desenvolve pela primeira vez. Um ato de séculos atrás, que a gente não faz ideia, mas de uma proibição de um lado mais animalesco nosso. E é curioso, né? Para a gente terminando essa rápida análise, a gente tem duas características primordiais: a raiva, que pode ser evoluída para um sadismo, a destruição e o devorar a carne desse pai primeiro, esse pai primitivo, vem esta satisfação sádica do destruir. E a culpa,
por ter destruído este pai. E se você quiser melhorar essa construção teórica, pode trocar culpa por medo. O medo de uma retaliação. E do medo que vem a sensação de penitência. E que vem a culpa. Sem a existência desse pai totêmico que protege, estamos desprotegidos. Então se cria o ser místico, se criam os deuses, se criam os totens, movido pelo medo e pela culpa. De novo, as religiões, pelo menos que constituem o Ocidente, e algumas do Oriente, são baseados no medo e na culpa. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo em suas ramificações, a gente vai encontrar medo e culpa. É isso. Eu vou ficando por aqui. Para outros vídeos psicanalíticos, eles estão aqui no canal. Dúvidas, sugestões, deixe escrito embaixo. São muito bem-vindas. O feedback é muito importante. Quer um tema, alguma coisa não entendeu, eu vou responder. E dê um joinha se gostou. E até a próxima. Muito obrigado.